Existe uma verdade desconfortável que quase ninguém quer admitir. As pessoas insuportáveis não são o grande problema da sua vida. O problema é o quanto elas conseguem governar o seu interior. Enquanto você acreditar que a paz depende do temperamento alheio, você estará sempre a uma frase, a um olhar, a um atraso, a um comentário atravessado de perder o chão. Hoje, a promessa é simples e exigente. Ao final deste vídeo, você não vai aprender a aguentar gente difícil. Você vai aprender a não ser refém delas. Vai levar consigo uma forma estoica de atravessar conflitos sem endurecer o coração, de colocar limites sem perder a dignidade e de transformar irritação em clareza. A primeira ruptura que o estoicismo pede é esta: não espere um mundo educado para ter serenidade. Marco Aurélio escreveu para si mesmo como quem se vacina contra o dia. Você vai encontrar intrometidos, ingratos, agressivos e invejosos. Não é pessimismo, é realismo. A vida não falha ao trazer pessoas difíceis. Ela apenas cumpre o contrato de ser vida. A pergunta não é por que isso acontece comigo, mas o que isso pede de mim? E aqui vem a primeira inversão de ideia, que muda o eixo do sofrimento. A pessoa insuportável não invade você. É você que muitas vezes abre a porta por dentro. Epicteto diria que entre o estímulo e a sua dor existe um pequeno espaço, o seu julgamento. O comentário é do outro. A ferida, muitas vezes, é uma interpretação sua. Isso não é culpa, é liberdade. Se a fonte da perturbação fosse o outro, você estaria condenado. Mas se a fonte for o seu assentimento à impressão, então você pode aprender a escolher. Pense numa cena moderna, tão comum que parece inevitável. Um colega interrompe toda a reunião, corrige detalhes irrelevantes, ocupa o ar. A irritação sobe como se fosse um incêndio. O estoico não finge que não sente. Ele observa o momento exato em que a mente diz: isso é insuportável. Repare no verbo. Não é desagradável, é intolerável. A mente acrescenta um absoluto e com ele nasce a raiva. A prática começa quando você retira esse absoluto e devolve o fato ao seu tamanho. Há alguém interrompendo. Eu posso responder com clareza ou posso me incendiar. O primeiro é ação, o segundo é rendição. Mas há uma segunda verdade dura. Muita gente confunde serenidade com passividade. E então tolera o que não deveria. Engole o que corrói, chama de paz o que é medo de conflito. O estoicismo não é a arte de aceitar tudo, é a arte de distinguir. Há coisas que dependem de você e coisas que não dependem. O comportamento alheio não depende. A sua resposta, sim. O limite que você coloca, sim. A conversa franca que você propõe, sim. E, se necessário, a distância que você toma, sim. A reflexão aqui é mais profunda do que parece. Liberdade não é ganhar todas as disputas. Liberdade é não precisar que o outro seja diferente para você estar inteiro. Sêneca insistia que a maior servidão é viver na expectativa de que o mundo nos poupe. Quando você exige que o outro tenha bom senso para você manter o seu, você está entregando o seu governo a quem talvez nem governe a si mesmo. Veja como isso muda uma situação doméstica. Alguém da família faz piadas ácidas, sempre no mesmo tom, sempre no mesmo ponto fraco. A reação habitual é rebater. Ou engolir com ressentimento, ou explodir tarde demais. O estoico faz outra coisa. Ele prepara o espírito antes do encontro. Ele sabe que certas dinâmicas se repetem. Então, em vez de ir desarmado, ele vai consciente. Ele já decide por dentro qual será o seu padrão. Se vier a ironia, eu não vou responder para vencer. Vou responder para ser justo. Talvez você diga com voz tranquila: eu entendi a brincadeira, mas não é uma forma boa de falar comigo. Não é teatro de superioridade, é higiene moral. Agora a terceira inversão, ainda mais incisiva. Muitas vezes a pessoa insuportável é o espelho de uma impaciência que você não quer reconhecer em si. Isso não significa que você merece ser maltratado. Significa apenas que todo incômodo pode ser usado como diagnóstico. O que exatamente essa pessoa ativa em mim? Medo de ser desrespeitado, necessidade de controle, vaidade ferida, ansiedade de aprovação. Quando você identifica a raiz, você para de brigar com o sintoma. Um exemplo do nosso tempo: redes sociais.
Alguém comenta com agressividade, distorce o que você disse, debocha. A tentação é entrar na arena, como se a sua dignidade dependesse de uma réplica perfeita. O estoico pergunta: o que está em jogo aqui, de verdade? Se for apenas a fome de vencer, você já perdeu. Se houver algo a esclarecer por justiça, faça isso com concisão e se retire. Às vezes, a resposta mais forte é não oferecer a sua paz como alimento para a confusão de alguém. Você não deve explicações infinitas a quem não está disposto a compreender. E então chega um ponto em que a filosofia deixa de ser ideia e vira músculo. A disciplina do impulso. A raiva quer pressa, a sabedoria quer tempo. Epicteto aconselharia: quando a impressão vier, não a beije imediatamente. Não diga sim tão rápido ao que o seu corpo grita. Adie alguns segundos. Respire. Dê nome ao que acontece. Estou sentindo irritação. Nomear já é criar espaço. Nesse espaço, você recupera algo que ninguém pode tirar de você. A escolha. Se você percebe que esse caminho é mais sobre formar caráter do que sobre vencer discussas, e quer acompanhar reflexões assim com constância, inscreva-se no canal. E nos comentários me diga com sinceridade, qual tipo de pessoa mais testa a sua calma hoje e por quê? Às vezes, escrever isso já é o começo do domínio interior. Daqui em diante, a jornada fica mais exigente, porque não basta responder melhor, é preciso enxergar melhor. A quarta verdade dura é esta: algumas pessoas não são apenas difíceis, são desordenadas, impulsivas ou até cruéis. E aqui de novo, o estoicismo não pede ingenuidade. Marco Aurélio não romantiza ninguém. Ele apenas se recusa a permitir que a feiura moral do outro produza feiura moral nele. A inversão agora é decisiva. Você não está aqui para ser moldado pelo pior comportamento que encontrar. Você está aqui para manter o seu padrão. O estoico mede o próprio dia não pela quantidade de gente agradável, mas pela fidelidade à própria razão. Isso é uma forma de coragem silenciosa, atravessar o áspero sem se tornar áspero. Pense numa situação profissional mais delicada. Alguém manipula, joga colegas uns contra os outros, cria clima, espalha desconfiança. A reação comum é entrar no mesmo jogo para não ficar para trás. O estoico entende que esse é o preço real da paz. Talvez você perca vantagens imediatas por não se rebaixar, mas ganha algo mais raro: integridade. Em termos práticos, isso significa documentar conversas, manter comunicação clara, procurar canais formais quando necessário e, sobretudo, não falar pelas costas com a mesma toxicidade. Não porque você seja bonzinho, mas porque isso treina a sua alma no vício que você diz detestar. A reflexão aqui toca um ponto profundo. A paz não é ausência de conflito, é presença de direção. Quando você sabe quem quer ser, você não negocia a própria forma por causa do caos alheio. Isso não elimina o desconforto, mas impede a corrosão. E então vem uma quinta inversão, que muitos resistem. Limites não são um ato contra o outro, são um ato a favor da sua razão. Há uma maneira estoica de dizer não sem ódio. Há uma maneira de se afastar sem desprezo. O mundo confunde firmeza com agressividade, porque se acostumou a pessoas que só conseguem se proteger atacando. O estoico se protege com clareza. Um exemplo íntimo: um amigo que drena energia, reclama sempre, transforma qualquer conversa em tribunal da vida, e você sai exausto, culpado por não conseguir salvar ninguém. A verdade dura: você não é responsável por consertar a alma dos outros. Você é responsável por não abandonar a sua. A prática pode ser tão simples quanto dizer: eu me importo com você, mas não consigo manter conversas nesse tom sempre. Se quiser pensar em soluções concretas, eu estou aqui. Se a pessoa insiste em usar você como depósito de desespero, a distância pode ser um gesto de saúde, não de crueldade. Agora, um ponto essencial do estoicismo que parece paradoxal, mas liberta. Compaixão não é permissividade. Os estoicos lembram que muitos fazem o mal por ignorância, por confusão, por dor mal digerida. Isso não torna o ato aceitável, mas muda a sua postura interna. Em vez de como ele ousa, surge como alguém chega a esse estado. Essa pergunta não desculpa, ela desarma a necessidade de vingança. E quando você não precisa punir,
você consegue agir com justiça. A vida moderna oferece um laboratório diário para isso. Trânsito, filas, atendimento ríspido, e-mails passivo-agressivos. O estoico treina no pequeno para não falhar no grande. Ele entende que a alma que precisa vencer cada irritação cotidiana está sendo educada para a tirania do detalhe. E quem é tiranizado por detalhes não terá força quando a dor verdadeira vier. Uma perda, uma doença, uma despedida. A paciência aqui não é polidez, é preparação. E então a última inversão, talvez a mais alta, pessoas insuportáveis, quando bem usadas, não diminuem sua vida. Aprofundam sua vida. Não porque sejam boas, mas porque revelam o que ainda é frágil em você. Elas mostram onde você ainda confunde respeito com aprovação, onde você ainda precisa controlar para se sentir seguro, onde você ainda reage para não sentir. O estoicismo não promete um mundo gentil, ele promete um coração governado. Se você tiver de conviver com alguém assim amanhã, leve uma única frase como lâmina e escudo. O que é meu, ninguém toca sem minha permissão. Seu corpo pode ser afetado, sua rotina pode ser dificultada, sua paciência pode ser testada. Mas o seu juízo, a sua intenção, o seu caráter, isso é território soberano. E o que você protege aí dentro é mais precioso do que qualquer vitória externa. Porque no fim, a pessoa mais difícil de suportar não é a que grita, não é a que provoca, não é a que humilha, é a que consegue transformar você em alguém que você não respeita quando está sozinho. E a verdadeira vitória é esta: sair do encontro com a mesma alma, só que mais lúcida.